Queridos irmãos, queridas irmãs, o salmo que hoje nós escutamos, o Salmo 47, falava de Jerusalém, da cidade santa. Como refrão, de fato, nós repetimos 3 vezes: o Senhor estabelece sua cidade para sempre. E todo o Salmo 47, vai ser uma série de elogios à cidade santa. Porém, mais do que falar de uma cidade feita por mãos humanas, ainda que tenha a sua importância, evidentemente, ali estava o templo do Senhor. Depois que o templo foi destruído, ficava também a memória de que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por ali, morreu ali, deu a sua vida e ressuscitou em Jerusalém. Sem sombra de dúvidas, é a cidade santa por excelência, seja para os judeus, seja para nós cristãos. Mas, quando Deus fala da sua cidade, não pode estar se referindo simplesmente a uma cidade feita de pedras. Deus se refere, no fundo, a outra realidade, esta sim, que para ele é a mais cara, aonde sim ele reside. Nesse sentido, convém lembrar umas palavras de São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 21 e 22. Diz São Paulo, assim, falando para mim e para você, e atenção, porque isso vai nos ajudar a entender o que é para Deus a sua cidade, ou qual é para Deus a sua verdadeira cidade onde Ele quer fazer morada. E São Paulo, capítulo 2, versículos 21 e 22 da carta aos Efésios. Assim, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção. Atenção ao que São Paulo vai dizer agora. Para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Nós somos a cidade do Senhor. Nós somos, queridos irmãos, queridas irmãs, a verdadeira cidade santa. E dizer que nós somos a verdadeira cidade santa, onde Deus quer fazer morada, sobretudo no contexto das leituras que hoje escutamos, seja a primeira leitura do segundo livro dos Reis, seja a passagem do Evangelho segundo São Mateus, vamos dizer como Deus cuida da sua cidade. Ou seja, de nós. Na primeira leitura do segundo livro dos Reis, nós víamos como Jerusalém se encontrava sitiada, ameaçada pelo rei da Assíria, Senaqueribe. Naquele momento reinava em Jerusalém o rei Ezequias. Estamos falando do século IX, aliás, século VIII a.C., aproximadamente no ano 710. E nesse contexto, o rei da Síria, ameaçando Jerusalém, diz inclusive que não valia a pena que o rei e os cidadãos de Jerusalém confiassem em Deus, porque Deus não haveria de proteger a cidade dos exércitos da Assíria. E bastava que eles olhassem para os exemplos das outras cidades que tinham sido destruídas pelos assírios. Mais ainda, estava muito recente na memória dos habitantes de Jerusalém e de todo o reino de Judá o que acontecera uma década antes, no ano 722 a.C., no reino da Samaria, aonde os judeus que lá moravam foram arrasados pelos assírios. E, portanto, o medo de que fosse o mesmo destino aquele que tiveram as outras tribos de Israel era muito grande. Porém,
Ezequias confia em Deus. Sabe que Deus não há de deixar perecer a sua cidade santa, na medida em que eles confiassem em Deus, no Deus verdadeiro. E vai dizer ainda mais Ezequias: as outras cidades foram destruídas porque botaram a sua confiança em deuses falsos, em deuses feitos de madeira e de pedra. Ou poderíamos dizer hoje, na confiança nas coisas que o mundo oferece. Mas Ezequias confiou em Deus e por isso Jerusalém não foi tocada. Nem sequer uma flecha atingiu. E de fato, diz o texto que Deus enviou o anjo exterminador e fez com que perecessem no acampamento todo o exército, ou grande parte do exército assírio. Do ponto de vista histórico, nós sabemos, por registros do Egito Antigo, que houve uma grande peste de ratos que de fato dizimou parte do exército que ali estava. Era Deus salvando o seu povo. Isso é para nós, queridos irmãos, queridas irmãs, um chamado a que nós confiemos em Deus, que somos a sua cidade. Ora bem, se Ele se prodigou a salvar uma cidade feita por mãos humanas, quanto mais há de proteger nós que somos a sua verdadeira morada. Porém, por outro lado, para proteger essa cidade, Deus também nos dá recomendações. E nesse sentido, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje são importantíssimas. Em primeiro lugar, quando nos recomenda a que não demos as coisas santas aos cães e nem atiremos pérolas aos porcos. São palavras que os primeiros cristãos entenderam sobretudo no sentido da Eucaristia. De não receber a Eucaristia em pecado, mas reconhecer essa pérola, esse que é o tesouro mais precioso que Deus nos deixou sobre a face da terra, que vale mais do que todo o universo, justamente porque é o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do Senhor Jesus Cristo. Depois Jesus diz: aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Esse é o critério dos mais fundamentais para que tenhamos sempre a nossa cidade, ou seja, a nossa vida, a nossa alma, bem protegida com muralhas altas contra os ataques do inimigo. Por quê? Qual é o maior ataque que a nossa cidade interior, que o nosso castelo interior pode sofrer, senão o do egoísmo? E que muralha mais forte contra as insídias do egoísmo, contra a tentação do egoísmo, do que a generosidade, do que sempre estar disposto a fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. E por fim, Jesus também hoje adverte para que não busquemos a porta que é grande, o caminho que é largo, mas ao contrário, que procuremos a porta estreita. O que significa isso? Por um lado, significa que a vida cristã é uma vida exigente, que para protegermos a cidade ou fazer com que Deus possa proteger a cidade, é preciso que estejamos dispostos a viver, não mais ou menos, não ficar em cima do muro, mas realmente procurar a cada dia fazer do Evangelho, com todas as suas exigências, a norma da nossa vida. Mas tem um outro sentido ainda mais profundo e existencial. No Evangelho de São João, no capítulo 10, Jesus vai dizer que Ele é a porta das ovelhas. Portanto, a porta estreita, queridos irmãos, queridas irmãs, é o próprio Jesus. É caminhar com Ele. Até porque ser cristão não significa outra coisa senão ser outro Cristo. Imitar a Cristo. Mas como eu posso fazer isso? Com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, que vai nos transformando na medida em que estejamos dispostos. Deus não pede que façamos coisas absurdas. Deus apenas pede que nós confiemos nele. Lembremos novamente da primeira leitura, do que o rei da Síria, Senaqueribe, disse para Ezequias, rei de Jerusalém: não confie no teu Deus, ele não pode te proteger. É a mesma coisa que o mundo diz para nós. Você não vai conseguir ser santo. Você não vai conseguir seguir Jesus. Para quê? É impossível. Deixe-se levar pelas tentações.
que nós possamos confiar, que nos coloquemos como fez Ezequias diante de Deus, na certeza de que Ele há sempre de proteger a sua cidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.